Amém? Queridos, eu quero convidá-los a outra vez a abrir nossas Bíblias. O texto do capítulo 9 é um capítulo bem extenso. Eu quero explorar o conteúdo desse capítulo. Lemos até o versículo 12, no início da nossa reunião, mas eu quero prosseguir com a leitura para os irmãos terem uma visão melhor do texto. Vamos andar aí mais um pouco aí até mais na frente do texto para conhecermos o restante da história. João capítulo 9, agora versículo 13 e em diante. Quem encontrou, diga amém. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, tem idade, falará por si só. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que lhe disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o cego, o homem que anteriormente fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como se te abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse, e não entendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram-se e lhe disseram: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. E respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecador, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e o expulsaram da sinagoga. Foi nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? E expulsaram da sinagoga. E ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Amém. Durante esses últimos meses, que eu acabo perdendo a conta das semanas, não sei mais quantas semanas são, mas nós estamos sempre focados numa temática voltada para o encontro com Deus.
Vocês devem se lembrar que a gente cantava uma musiquinha antigamente, um corinho, que dizia assim: o dia que eu me encontrei com o Senhor. Aí tinha de segunda a domingo. E todo mundo louvava a Deus com esse princípio. A verdade é que cada vez que uma pessoa se encontra com Deus, ele tem uma maneira especial de tratá-lo, de transformar a sua vida, de conduzi-lo dentro do seu propósito. E nós já vimos muitos homens que se encontraram com Deus nos momentos mais adversos possíveis, nas suas maiores e mais intensas aflições, nos momentos de maior conflito do seu coração, mas que o Senhor Deus, de uma maneira muito especial, os visitou e lhes mostrou algo extraordinário nas suas vidas. E ao longo desse tempo, tanto eu como os nossos companheiros, que de vez em quando nos antecedem, os garotos aí que estão na escola de profetas, digamos assim, né? A força de expressão, que são aí nos cursos de homilética, e a gente coloca eles aqui no domingo para fazer um prelúdio, que é muito interessante. Às vezes um dos nossos pastores, como o pastor Haroldo hoje também falou sobre um outro cego, e hoje nós vamos então explorar a história desse outro cego, que eu vou chamar a nossa reflexão de hoje de encontro com Deus na obscuridade. O cego mencionado agora há pouco pelo pastor Haroldo foi um cego que circunstancialmente ficou cego. O pormenor disso não é assunto da nossa temática de hoje, mas Bartimeu perdeu a sua visão já depois de adulto. Entretanto, esse cego que nós estamos tratando aqui, nasceu cego. Significa que ele jamais havia enxergado algo na sua vida. Nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto cores, nunca tinha visto a natureza, as pessoas que ama, nunca tinha visto absolutamente nada. Foi até motivo de indagação dos discípulos, porque naquele contexto as pessoas achavam, e havia uma crença entre os judeus, que as adversidades nos filhos eram problemas, que os pais pecaram, fizeram alguma coisa dessa, e aí, então por isso foi punido. E aí então os discípulos olharam para aquele cego e disseram: Jesus, foi ele que pecou ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Porque ele não é uma incoerência, né? Porque ele nasceu, ele não teve tempo de pecar para nascer cego, né? Nesse contexto. E então quem foi que pecou? Parece que eles haviam se esquecido do profeta Ezequiel, que tinha dito: nunca mais se ouvirá em Israel o ditado de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. De agora em diante, a alma que pecar, essa morrerá. Deus não cobra mais, não se cobra o pecado do pai na vida do próximo filho. Cada um responde pelos seus pecados. Cada um responde pela sua vida. Jesus, então, ensinou isso de uma outra forma. Não foi ele nem seus pais. Isso aconteceu para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Deus tem propósito com todas as coisas. E aí, então, aquele homem, depois de todos aqueles anos de vida, teve agora o objetivo, teve o privilégio também, de se encontrar com Jesus de Nazaré, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Deus eterno, como disse o escritor aos Hebreus, com o verdadeiro Deus e a vida eterna. E esse encontro com Deus vai fazer, como eu sempre gosto de fazer, as três pequenas observações, os três pequenos segmentos, para a gente poder gravar e ficar no nosso entendimento. Eu vou falar sobre três coisas. A primeira coisa que acontece quando um homem encontra com Deus é que Deus promove na vida dele transformação. Ele sofreu uma transformação de vida. Não é mais o mesmo homem. Não é mais a mesma pessoa. O Bartimeu, por exemplo, chegou lá pecador e voltou salvo. Chegou cego e voltou vendo. As coisas mudam quando você se encontra com Jesus. E essa é a primeira lição que nós vamos ver. Porque se você ainda não teve esse encontro pessoal com Ele, se você não teve ainda essa experiência pessoal com Ele e escolheu essa noite para fazê-lo, pode ter certeza que a partir dessa noite você não será mais a mesma pessoa. Ninguém jamais se encontrou com Jesus e voltou como era antes. Todos foram transformados, suas vidas foram mudadas para a glória de Deus. A outra coisa que acontece, que nós vamos ver ao longo do texto, é que quando existe esse encontro e quando há uma transformação de vida na pessoa que se encontrou com Jesus, inevitavelmente isso provoca reação na sociedade.
Isso provoca um impacto na sociedade. Todas as pessoas que estão nesse contexto. E se você observar, tem pelo menos uns 6 grupos de pessoas nesse texto. Tem os pais, tem os discípulos, tem os vizinhos, tem os fariseus, o próprio Jesus e o cego. E todas essas pessoas, de alguma maneira, sofreram impacto nessa sociedade. Os seus vizinhos, os seus amigos, os pais e todos aqueles que estavam na sua convivência com aquele cego, de alguma maneira foram afetados por aquela experiência. Meu Deus, o que foi que aconteceu para esse homem ter essa vida transformada? Quando você tem a vida transformada por Jesus, com certeza, alguma forma, de alguma maneira, você vai também impactar a sociedade em todos os seus segmentos, e qualquer pessoa que encontrar com você posteriormente saberá disso. E a outra coisa, eu não podia deixar de fazer isso, e é claro que eu estou dando uma puxadinha, né, nessa sardinha aqui, porque nós estamos no mês do Cadar, nós estamos no mês missionário, e é óbvio que eu quero também puxar um pouquinho desse contexto para a nossa vida, como missionários, como responsável pela evangelização do mundo, é que a transformação de um homem, qualquer homem que for transformado por Jesus, se torna automaticamente uma testemunha dele. Você não consegue ter essa transformação de vida sem passar isso para frente, sem progredir, sem avançar com a evangelização. E esse homem se torna um exemplo, por isso estou deixando por último essa informação, que é tão importante quanto as outras, mas é muito significativo você pensar que esse homem que foi transformado por Deus, depois de um encontro com Deus, ele se tornou uma verdadeira testemunha do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então seguir aqui. O cego estava assentado naquele momento e ele teve então o momento mais impactante da sua vida. O pastor Haroldo, quando mencionou sobre o cego, ele disse assim, olha, Jesus ouviu um clamor do cego. Você pode imaginar, o cego é um mendigo alienado da sociedade, uma pessoa à margem, marginalizado, ninguém dá atenção para ele. Esse cego, Bartimeu, foi mais ousado, ele gritou, clamou e implorou, ele provocou esse encontro. Mas eu imagino aqui, esse cego aqui, simplesmente, lá num lugarzinho qualquer, num lugar onde ele pedia esmola, bem quietinho no seu lugarzinho, se parecendo aquela pessoa carente, necessitado, aflito, pedindo esmolas, e de repente os discípulos passam, acham curioso aquilo ali, perguntam para Jesus, mestre, será que foi ele mesmo que pecou? É uma punição? Foi os pais dele que pecou? O que aconteceu? E Jesus, obviamente, diz que todas as coisas acontecem, tem um texto de Paulo que diz em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e todas as coisas que acontecem na vida de um cristão têm propósito. Deus tem propósito com tudo. Deus tem propósito, e por isso ele diz assim, está assim para que nele se cumprissem as obras de Deus. A glória de Deus pode se manifestar na vida dele. Aí então Jesus se aproximou dele. Coisa que geralmente as pessoas não faziam. Eu fico imaginando quantas centenas ou até milhares de pessoas tenham se aproximado daquele cego, mas nunca chegou perto dele para conversar com ele. Quantas pessoas tenham visto ele ali jogado maltrapilho, talvez até lhe jogado uma moeda de longe, ou quem sabe até lhe oferecido alguma coisa, e outros sequer se importaram se ele tivesse necessidade de alguma coisa. Mas Jesus parou e chegou perto dele. E Jesus então se aproximou dele para dar a atenção a ele. E o que Jesus fez? Uma coisa bem inusitada, uma coisa bem confrontadora, que chama a atenção de todo mundo. Jesus cuspiu no chão. E aí, aquele lodo dele cuspir no chão, ele misturou com o dedo, misturou com terra. E essa é uma coisa muito intrigante e bem impressionante, porque os nossos olhos não gostam de terra. No dia que cai um cisco no seu olho, você passa o dia pedindo para alguém soprar. Sopra aqui que uma coisa caiu no meu olho, eu estou incomodado com isso. Tem um cisco no meu olho. Aí Jesus pega terra, mistura e passa nos olhos do cego. E aí aquele cego, então, a partir daquele momento que ele tem esse encontro com Jesus, ele aprende uma coisa, descobriu nele, foi desencadeado nele, o caminho da obediência e da fé. Porque Jesus poderia ter feito como faz com todos os outros. Jesus poderia ter feito como fez com Bartimeu. Vê, tua fé te salvou. Jesus poderia ter feito como fez com o leproso. Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. Jesus colocou a mão nele e disse, eu quero ser limpo. Pronto, está resolvido. Mas esse dia, Jesus resolveu fazer uma coisa diferente. Cuspiu no chão, mexeu, misturou com terra, fez aquele lodo, passou nos olhos do cego, e não é agora que ele vai enxergar, não. O Senhor quer fazer também um teste de fé, uma prova de fé. Sabe que tem algumas coisas, irmãos, que Jesus manda você fazer, que você não tem como recuar.
Jesus disse assim, vai lá e lava no tanque de Siloé. Aquele cego tinha que agora exercitar a fé e ser obediente. E olha que é uma informação assim, você nunca tinha visto Jesus, você nunca tinha visto ninguém. Você está sentado lá no canto, uma pessoa chega, faz uma coisa dessa com você e diz assim, agora você vai se lavar no tanque de Siloé. Não tem uma bacia d'água aí não? Ninguém pode me dar aí um molhado? Não tem uma torneira aqui perto, né? Não era o tempo das torneiras, mas não tem nada que eu possa lavar meus olhos aqui não. É para ir lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. E aí ele foi lá, talvez dando umas bengaladas no meio da rua, e com os olhos mais cegos do que nunca, né? Para procurar o tanque de Siloé, para lavar os olhos, porque ele sabia de uma coisa, se o Senhor mandou, eu preciso obedecer. E sabe que de vez em quando, eu sempre me questiono, porque tem hora que Jesus dá umas ordens assim, que nos chama a atenção. Você se lembra, por exemplo, do seu primeiro milagre? O primeiro milagre de Jesus ocorreu em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Jesus, então, pegou ali aqueles serventes que tinham ali e tinha acabado o vinho da festa. A mãe de Jesus chegou ali para falar e Jesus, a princípio, deu de coisa que não ia fazer nada. Depois disse assim, ei, estou vendo umas talhas ali, umas coisas, enche d'água todas elas. Eram água para lavar as mãos. Eram água de asseio, não era uma água potável. Mas Jesus mandou enchê-las de água. Aí encheram todas elas. Aí depois Jesus pegou assim, agora tu pega o cálice e leva para o mestre-sala. Agora eu quero só questionar com você a dificuldade de obedecer uma ordem dessa. Você pega uma água suja, que está dentro de um tambor. Mistura, bota ela dentro de um cálice. Coloca numa bandeja daquelas bem requintada de uma festa de casamento. E vai levar para o provador-mor, para o sujeito que era o mestre dos mestres na questão da provação do vinho. Era o cara que sabia qual era o bom e qual era o ruim. Ele tinha habilidade e o papel dele era só saber qual era a qualidade do vinho. Vai lá e serve o mestre-sala com essa água. Agora você imagina, obedecer uma ordem dessa não é fácil. Mas quem foi que mandou? Quem mandou foi Jesus. O que Jesus já falou para você fazer na vida e você não fez? O que Jesus já mandou você fazer e você não fez? E às vezes nós questionamos, por que não acontece milagre na minha vida? Por que Jesus não faz algo extraordinário na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha família, na minha empresa, no meu casamento, em tantas outras coisas? Porque às vezes Jesus já mandou você fazer determinadas coisas, mas você não quis obedecer essa ordem. Aquele homem foi lá, levou o cálice, e quando o mestre-sala provou que ele não sabia que era água lá do poço, do tambor, quando ele botou na boca, ele disse assim, meu Deus, esse vinho é extraordinário, e foi logo direto ao noivo, dizendo assim, não sei como você conseguiu isso, na metade da festa, uma festa que durava 7 dias, todo mundo serve o melhor vinho no começo, porque depois que as pessoas já estão meio cheias de vinho, qualquer vinho serve, mas você guardou essa relíquia para o final, como pode isso? E eu vou dizer para você, a obediência levou isso. Foi a obediência que fez com que aquele homem levasse o cálice lá daquele jeito. E foi também a obediência que fez com que aquele cego, dando bengalada com terra nos olhos e lodo nos olhos, foi até o tanque de Siloé, conforme Jesus havia orientado, lavou os olhos e ficou vendo. O milagre da obediência. O homem que era cego de nascença passou a ver e a glorificar a Deus com a sua vida. Porque agora, irmãos, não é só as suas palavras que glorificam a Deus. Não é só o seu testemunho que glorifica a Deus. Olha como é bom nós chegarmos aqui e ver o pastor Donizete dar um testemunho como esse. E quem viu a fisionomia dele depois do acidente, pensava assim, meu Deus, eu acho que ele não sobrevive a isso não. Mas aconteceu com o pastor Francisco também, lá na 13, que os olhos chegaram a sair para fora. E a gente vê essas coisas acontecer e diz assim, meu Deus, como pode? A gente vê uma pessoa dessa contando isso aqui, é um grande testemunho e um grande louvor ao nosso Deus, é ou não é? Mas a nossa vida fala ainda mais alto. E esse homem, quando teve essa experiência com Deus, ele começou a glorificar a Deus com a sua vida. Tornou-se um adorador de Jesus. Você vai ver lá no final do texto, que quando Jesus o encontra pela segunda vez, pergunta, você crê no Filho do Homem? E ele diz, quem é para que eu possa crer nele? E Jesus diz assim, é esse que fala contigo. E ele já o adorou. Ou seja, ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele foi transformado, ele foi abençoado, ele era um pecador e agora está salvo, ele era um cego e agora está vendo, ele nunca tinha visto a luz do sol, mas ele agora está vendo o sol da justiça, ele nunca tinha visto sequer um amigo, mas ele está vendo agora o amigo dos amigos, o rei dos reis e o senhor dos senhores. O que mais que você quer? Uma bênção de Deus.
Mas olha, quando essas coisas acontecem, que o sujeito chega no meio da rua de casa, geralmente isso provoca um certo impacto na sociedade. Eu vou lembrar a vocês, por exemplo, do Salmo 126. É um salmo que narra a história de quando os israelitas foram libertados do cativeiro da Babilônia. Passaram 70 anos no cativeiro. E depois o salmista está contando, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor tirou-nos do cativeiro e nos levou de volta para a liberdade. Nós andávamos na rua sonhando, como quem sonha, rindo para as paredes, né? Cantando, cantarolando, feliz da vida, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer assim, que coisa, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por quê? Porque eles estão assim, parece que viram um passarinho verde, né? Aí nós olhávamos para eles, batíamos o peito e dizíamos assim, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós simplesmente provocamos. O salmista, quando narra aquela história do charco de lodo, eu estava no charco de lodo, num tremedal horrível, e o Senhor me arrancou de lá do charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E aí colocou um cântico novo na minha boca. E todo mundo que viu dizia assim, meu Deus, que coisa extraordinária fez o Senhor com essa pessoa. As pessoas percebem isso. E esse cego, quando ele chegou na casa dele, os vizinhos perceberam. Que mudança é essa? Quem é esse sujeito? Não é ele, não é, não é o cego, não é. É ele, não é não, só pode ser o irmão dele, porque ele é cego. Não, mas ele está vendo agora. Não tem jeito, ele nasceu cego. Como ele está vendo se ele nasceu cego? Alguma coisa, não pode ser ele. Parece com ele, é irmão dele, é gêmeo dele, não sei o quê. Mas o cego se vira para eles e diz assim, sou eu. Sou eu. E aí as pessoas vão chegar perto dele. E vão tentar se aproximar para ver se é ele mesmo, se conhece mesmo. E olhar, quem sabe olhar para os olhos deles e perguntar assim, como foi que te abriram os olhos? E a resposta é muito interessante. Ele diz assim, eu vou parafrasear, me encontrei com o homem chamado Jesus. E escutem bem, é incrível a resposta desse homem, é incrível, porque ele não disse eu me encontrei com um homem. Um homem tem em todo lugar, olha o tanto de homem que tem aqui. Poderia ter me encontrado com um homem, talvez Jesus não fosse um nome tão incomum como é hoje, né? As pessoas hoje não ousam muito colocar o nome do Filho de Jesus, apesar de que tem muitos sobrenomes, mas talvez fosse muito comum naquele contexto ter muito Jesus. Ele não disse assim, não encontrei com um homem chamado Jesus, não, eu me encontrei com o homem chamado Jesus. E esse homem colocou o lodo no chão, cuspiu no chão, mexeu com a terra, misturou, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, eu lavei e estou vendo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos de nós já presenciamos, já assistimos, e talvez aqui nesse contexto tenha até algumas dessas pessoas que viveram essa experiência? Que viveram no mundo das drogas, pessoas que foram viciadas, que fumaram, que beberam, que se drogaram, que viveu na margem da sociedade, na sarjeta, e que não tinha recursos, né? E que de vez em quando a própria familiar tinha desistido, o pai, a mulher, o filho, os irmãos, os colegas, os vizinhos, ninguém acreditava mais na sua solução, e você disse assim, meu Deus, essa pessoa não tem mais jeito, né? Eu já levei, quantas pessoas dessas eu já levei até as suas famílias, tentando ajudá-los, e ouvi de muitas famílias dizer assim, fica com ele lá, não traz para cá, não tem mais jeito, ele não pode mais voltar para cá, porque ele não presta, e ninguém mais quer ele aqui. Agora você imagine quando uma pessoa dessa se encontra com Jesus, e a sua vida é transformada. Você já imaginou quando essa pessoa chega no outro dia, arrumadinho, vestido, e bem decente, e cantando e glorificando o nome do nosso Senhor Deus? Como impacta a sociedade, como os vizinhos vão dizer assim, meu Deus, o que pode ter acontecido com esse homem? Não sei se vocês estão lembrados, mas Jesus começa o seu ministério de uma maneira bem interessante. No dia que Jesus começou os seus discípulos, a formação dos seus discípulos, você vai encontrar ali no Evangelho de Mateus, quando ele forma os discípulos, ele pega os 12. Quando ele forma os 12, aí ele diz assim, agora nós vamos andar no lugarzinho ali, vamos bem no lugarzinho ali. Aí ele vai para Nazaré, com os 12 discípulos. A primeira passagem de Jesus nesse dia foi em Nazaré, quando ele formou a equipe. Nazaré foi a cidade onde Jesus foi criado. Nazaré foi a cidade onde Jesus teve a sua infância e adolescência. Foi a sua juventude até os 30 anos de idade, ele morou em Nazaré. Nazaré não era uma cidade de boa reputação. Nazaré era uma cidade até voltada para uma cidade assim, de certa forma, as pessoas havia até como um termo pejorativo chamado de nazareno.
Mas Jesus levou para lá, e vocês até devem se lembrar, que Jesus nem fez muitos milagres lá por causa da incredulidade do povo. Mas Jesus foi lá dar o seu exemplo. Jesus foi lá mostrar a cara, porque agora eu tenho um ministério para cumprir, e a minha hora chegou. Mas Jesus fez outra coisa depois disso. Pegou os seus discípulos, se você for lá no Evangelho, você vai perceber isso. Onde é a sua cidade? Nós vamos lá. Onde é que você foi criado? Nós vamos lá. E a Bíblia diz que Jesus passou a andar com os seus discípulos na cidade deles. No lugar onde eles foram criados. Sabe por quê? Porque Jesus queria mostrar uma coisa. Esses homens não são mais o mesmo. Pode ser que você tenha conhecido o André, o Felipe, o Pedro, o Bartolomeu, o Tiago, qualquer um deles aqui, em outro contexto de vida. Mas agora, eles são nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Quando você se encontra com Jesus, você tem a vida transformada. E você impacta a vizinhança, os vizinhos ficam espantados com isso. Quantos de nós chegamos em nossas casas e alguém diz assim, meu Deus, o que foi que aconteceu com esse homem? Ele era viciado, ele era bruto, ele era ignorante, ele era espancador, ele era uma pessoa totalmente desregrada, mas agora está totalmente mudado. E é essa mudança que às vezes faz com que a família inteira se volte para os pés do Senhor. O cego impactou os seus vizinhos. Mas tem uma outra coisa que é provocado, quando ele não provoca esse impacto só nos seus amigos, na sua vizinhança, não. Vai além. Lá naquele contexto tinha muitos religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, e eles também sofreram o seu impacto. Só que eles são invejosos, e eles têm uma outra maneira de agir. Então eles foram atacados pela inveja. E eu vou dizer para você, será que isso não aconteceu nunca? É claro que acontece. Uma pessoa tem uma vida totalmente mudada. Eu vou só contar uma história para vocês bem rápida. O filho pródigo saiu de casa, levou a sua vida desregrada pelo mundo, gastou tudo quanto tinha, espatifou o dinheiro com as meretrizes, quem sabe, voltou para casa quebrado, falido e doente provavelmente, e quando chegou o pai recebeu com toda a alegria, fez-lhe uma festa, chamou os amigos, bateu tambores, matou um novilho cevado, fez um churrasco, trouxe a banda de música para tocar, e quando o irmão dele chegou, disse, o que é que está acontecendo nessa casa? E o pai disse assim, meu filho, teu irmão voltou e nós estamos em festa. E ele ficou enciumado com isso e com inveja. Teu irmão não, teu filho. Você nunca me deu nem um cabrito para me comer com os meus amigos e agora está matando um boi para ele. Para esse pródigo. Quantas vezes irmãos em Cristo Jesus ficam invejosos de um novo convertido, de um desviado que passou 10, 15 anos no mundo e quando chega na igreja que o Senhor começa a usar, batizar com o Espírito Santo, falar em língua estranha e talvez cantar e pregar o Evangelho, fica com inveja dele. Essa coisa acontece em todos os contextos, o impacto que aquele homem causou. Sabe por que causou isso? Não causou porque a mudança foi simples, não. Causou porque a mudança foi radical. É muito impactante quando você vê uma mudança radical. Vocês podem se lembrar do Gadareno, por exemplo. Quando Jesus chegou em Gerasa, na região dos Gadarenos, e aí então tinha um endemoniado que ninguém segurava, a Bíblia diz que prendiam eles com corrente, botava ele, amarrava de todo jeito, e ele vivia nu pela rua, nos sepulcros, na rua, ninguém conseguia mantê-lo, nem vestido e nem parado. Era louco pela rua. Ele encontrou-se com Jesus. Jesus expulsou o demônio da vida dele. Depois desse encontro com Jesus, voltaram no outro dia onde Jesus estava reunido. Estava lá o Gadareno vestidinho, bem arrumadinho, sentadinho, ouvindo a palavra. E alguém disse assim, meu Deus, o que foi que aconteceu com esse homem? Meu Deus, que mudança foi essa? É porque quando você se encontra com Jesus, a sua vida muda completamente. Jesus quer mudar você hoje, meu irmão. Jesus quer mudar você hoje, meu amigo. Se você nunca teve um verdadeiro encontro com Jesus, hoje é a sua grande oportunidade. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você tem a vida transformada. Os vizinhos vão ficar pasmos. Os invejosos vão cair do cavalo, vão ficar loucos. Mas não tem alternativa para eles, a não ser todos nós glorificarmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque Ele cura, liberta e transforma. E Ele libertou esse homem e transformou a sua vida. Tornou num verdadeiro adorador. E agora, os pais também sofrem um impacto. Eu não sei como é que você pode imaginar. Eu tenho visto que, de vez em quando, a gente lida com adolescentes, o garoto chega aqui na igreja e se converte. E às vezes até não era lá um garoto muito normal na sociedade.
Ele chega na casa dele, passa uma semana, e os pais, ué, esse menino não saiu essa semana? Salvou sua alma, o que houve? Não foi para a rua, não fumou, não jogou, não usou droga, está quietinho aqui dentro de casa, o que aconteceu? Aí daqui a pouco está o garoto num domingo à noite, domingo de tardezinha, põe a Bíblia debaixo do braço. O que é isso? Para onde você vai? Eu vou para a igreja. Como igreja? Que igreja? A igreja, não, vou para a igreja de crente, eu agora sou servo de Deus, eu aceitei a Jesus. Não é possível uma coisa dessa. Como pode uma coisa dessa? Aí, olha, você não percebeu a mudança da minha vida? De agora em diante, não tem mais drogas, não tem mais rua, não tem mais a aprontação pela rua, não tem mais a delinquência, não sou mais um delinquente, agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus mudou a minha vida. Quando você se encontra com Jesus, você muda. Só que aqueles pais foram confrontados. Quem é esse seu filho? Vem cá, me diga uma coisa. Esse aqui é ou não é o vosso filho? Não é meu filho. Ele nasceu ou não nasceu cego? Nasceu cego. E como é que ele está vendo agora? Isso aí eu não sei. Eu sei que ele é meu filho. E sei que nasceu cego. Mas, como ele está vendo agora e quem foi que lhe abriu os olhos? Não tenho a menor ideia. Mas ele já é meio grandinho. Pergunta para ele. O texto diz que os pais jogaram a responsabilidade para o garoto, para o homem, porque disse assim, havia ameaça. Se alguém dissesse que Jesus é o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não sai daqui. E o pai já tirou o corpo fora. Não fica para lá, resolve com ele lá. Aí foram pressionar o rapaz de novo. Me diz uma coisa, quem foi que te abriu os olhos? Eu já contei para vocês. Esse cara é pecador, rapaz. Ele não guarda o sábado. Ele te curou no sábado. Olha, eu não sei se ele é pecador. Mas eu sei de uma coisa, eu era cego. Olha aí agora, ó. Não sou mais. Estou vendo tudo. Então, como é que você pode dizer? Então ele é o que para você? Para mim ele é profeta. E é claro que ele não tinha todo o conhecimento ainda, ser profeta ainda é muito pequeno para Jesus, mas ele é também um profeta, né? Não foi por acaso que Moisés havia já profetizado que nos últimos tempos Deus levantaria um profeta semelhante a mim. Um profeta que responde. Jesus é profeta, sacerdote, rei, e além de ser rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas o homem não errou não, ele é profeta mesmo. Mas não pode ser profeta porque ele não guarda o sábado. Então, você conta aí de novo como é que foi que aconteceu. Ele falou, mas eu já contei para vocês. Eu já disse para vocês. Vocês querem saber de novo? O que vocês querem saber afinal? Eu vou contar para vocês. Vocês querem ser discípulo dele? Discípulo dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Eu nem sei quem é esse homem, não sei nem de onde ele veio. Mas, olha aí a curiosidade. Mais uma curiosidade. Vocês nem sabem quem ele é, não sabem de onde ele veio, mas ele me abriu os olhos. O que vocês estão vendo aqui? É um sujeito que ontem era cego e agora é um pregador do Evangelho. É um sujeito que ontem era cego à margem da sociedade e agora ele está confrontando escribas e fariseus, os chamados doutores da lei. Ele era um homem que ninguém sabia nem que ele tivesse conhecimento da Escritura Sagrada, mas ele agora expande e tem a capacidade de dissertar a Bíblia. Ele disse assim, desde que se há mundo nessa terra, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego. Você já tinha ouvido falar nisso? Os fariseus ficaram lá, não, nunca tinha ouvido falar nisso. Pois então, responda-me uma coisa, se não é de Deus, quem é que pode abrir os olhos de um cego senão Deus? Aleluia! Os fariseus começaram, a inveja deles era tão grande, que eles disseram assim, discípulo dele seja tu, você está cheio de pecado, some da minha frente. Expulsaram o rapaz da sinagoga, mas para ele não era problema. Expulsaram da sua região, para ele não é problema, porque para o cristão verdadeiro, para alguém que teve um encontro com Jesus, não adianta mais, nada nesse mundo não interessa mais. Ele tem só uma alegria na vida, glorificar o nome de Jesus para todo sempre. Quando uma pessoa se converte de verdade, eu vou lembrar aqui, por exemplo, um outro episódio dos 10 leprosos. Um texto bem simples, Jesus passando por uma região, ele tinha 10 leprosos, e os leprosos tinham que ficar isolados, não podia falar com ninguém, não podia viver com a família. Aí gritaram, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus disse, vai lá no sacerdote e se apresenta a eles. Era um ritual.
O leproso não tinha médico naquele contexto, era o sacerdote que examinava. O sujeito ficava isolado lá durante todo o tempo. Quando ele achava que estava bom, ele ia no sacerdote para ver se estava bom. O sacerdote examinava. O que o sacerdote fazia? Passava sabão, espuma nele, o corpo todinho, da cabeça até os pés, passava uma navalha no corpo dele, raspava o pelo do corpo inteiro, examinava pedacinho por pedacinho para ver se não achava lepra. Se não achasse nenhuma, colocava ele no outro isolamento por mais 7 dias. E na outra semana voltava de novo para novo exame, para depois ser reintegrado à sociedade. Agora Jesus pega 10 leprosos que ainda tem ferido para tudo quanto é lado, orelha caindo, dedo pendurado. Jesus diz, vai lá no sacerdote, se apresenta. E eles vão pelo caminho pela fé. E a Bíblia diz que no meio do caminho ficaram curados. Limpos, totalmente. Aí quando eles se viram limpos, todo mundo diz, eu agora vou no sacerdote fazer o exame. E teve um só que falou assim, eu que vou lá? Vou nada. O que eu vou fazer? Eu já fui curado, tenho certeza disso. Minha fé já me diz que não tem mais nada. Olha só, meus dedos estão normais, meu corpo está normal, minha pele está limpa, eu estou totalmente curado. Eu vou voltar para aquela multidão e seguir a esse Jesus para o resto da minha vida. Sabe que faz diferença quando aquele homem voltou? E a Bíblia diz que todos os outros 9 foram lá passar pelos rituais, raspar o pelo para poder se reintegrar. Aquele não, saiu, voltou ao encontro de Jesus e a multidão ia à frente e a Bíblia diz assim, que ele ia correndo atrás da multidão e dando glória a Deus em alta voz. O cara ficou pentecostal mesmo, ele chegou, foi com gosto de gás, glória a Deus, aleluia. Jesus parou a multidão, quando chegou perto, ele nem quis saber de nada, ele já foi se prostrando e adorando. Senhor Deus meu! E aí Jesus ficou até estarrecido, não é possível, eram 10, só esse aqui voltou para dar glória a Deus. Eu às vezes faço essa pergunta e olho para a vida desse cego, e olho para a vida do testemunho dele, da maneira como ele agiu, para esse leproso restaurado, que por acaso era um estrangeiro samaritano, aquele que o judeu nem gostava. E aí eu fico perguntando assim, como é interessante, quando uma pessoa realmente tem uma transformação de vida, ele não se conforma em guardar só consigo a sua extraordinária experiência. Ele tem necessidade de compartilhar. Ele tem necessidade de testemunhar. Queridos, é impossível você ser um membro de uma igreja cujo o propósito foi evangelizar o mundo. Você foi transformado, o Senhor visitou você, curou você, resgatou você, trouxe você, tirou do lamaçal de lodo e colocou firmado sobre uma rocha. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem todas as experiências maravilhosas. E o que está faltando para você tentar compartilhar isso com o mundo inteiro? Porque a maior alegria daquele leproso, ex-leproso era gritar bem alto que ele havia sido curado. E o maior privilégio desse cego é que ele queria dizer isso para os vizinhos, para os pais, para os amigos, para os fariseus e para qualquer um que aparecesse na frente dele. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não via nada. E quando eu falo da obscuridade, quando eu intitulei da obscuridade, é porque a obscuridade não é só a vista dos olhos. A falta de compreensão, a falta de entendimento, a falta de lucidez, tudo isso está dentro do contexto da obscuridade. E quando eu penso nisso, eu fico pensando no seguinte, aquele cego não sabia de nada, mas agora ele está confrontando fariseus e doutores da lei. Ele não tinha noção do evangelho, mas agora ele está pregando o evangelho com toda convicção. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Mas este ex-cego tem a luz de Cristo na sua vida. E consegue expandir isso para o mundo inteiro. Eu era cego, mas não sou mais. Eu estou vendo a luz de Cristo. Afinal, foi isso que Jesus falou. A luz resplandece nas trevas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Você, com a sua transformação de vida, impactou a sociedade? Você colocou pelo menos um grilozinho na cabeça do seu vizinho? Uma interrogação na cabeça dos seus familiares? O que foi que aconteceu?
De vez em quando eu lido com os adolescentes aqui, eu fico interessado, impressionado, como às vezes uma menina adolescente chega em casa transformada e aceita Jesus, e vem para casa, e vem para a igreja, e depois ela sai, e aí diz assim, meu pai não quer deixar eu vir para a igreja, porque ele acha que ele não sabe o que é, ele pensa em uma coisa errada, não tem problema não, obedeça a ele, vai lá tudo direitinho. Aí a menina vai lá, não pai, eu quero que eu obedeça, mas assim, um dia que o senhor puder, se o senhor me levar lá e tal, etc. Eu dou toda a orientação. Daqui a pouco o pai vem e diz assim, é melhor ela estar aí do que no mundo. É melhor ela estar aí do que em qualquer lugar. Pode ir, vá para a igreja, vá para a igreja. Aí depois ela vai para a igreja e daqui a pouco ela consegue trazer a família toda. Por quê? Porque ela impactou todo mundo, ela mostrou mudança de vida. Agora, esse homem agora é uma verdadeira testemunha de Jesus. Ele afirma ter sido curado e ele não disse que foi curado por qualquer pessoa. Ele diz, eu fui curado pelo homem chamado Jesus. E olha, você pode notar a expressão filho do homem, porque quando Jesus fala o filho do homem, ele está falando da sua origem como filho de Deus, o Messias, esperado por todos. Crês tu no filho do homem? Quem é o filho do homem? O Cristo, o Messias. Como que eu vou crer? Quem é ele para que eu creia? Olha, você já ouviu, já o conhece. Eu estou falando contigo. E ele disse, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu te adoro. Eu me prostro diante de ti. Os fariseus o chamaram de pecador. Mas o que ele era agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa o que vão dizer sobre você. Quando você tem Cristo na sua vida, não importa quais são as indagações, não importa o que é que os homens falam, não importa o que eles dizem. O que importa agora é o que você é. Você não é mais cego. Você não é mais ignorante. Você não é mais alheio às coisas espirituais. Você não é mais alienado da sociedade e do reino de Deus. Você está engajado, integrado, fortalecido e cheio do Espírito Santo na sua vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você era cego, mas agora você não é mais cego, porque agora você vê a luz do Evangelho, a luz do Cristo verdadeiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas nele, por ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele era a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas. Aquele homem estava em trevas, mas agora está na luz. Eu quero chamar você para a luz. Eu quero convidar você a ter um encontro verdadeiro com Jesus, para você ver a luz da vida.